Bem-vindo ao programa ENADcast. Eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre inovações tecnológicas vai começar. Hoje nós vamos conversar com o professor Anderson Mendes da Silva, docente no Unimetrocamp, sobre inovações tecnológicas, inclusão digital e sobre os TICs em sala de aula. O professor Anderson é mestre em Educação pela Unisal, graduado em Pedagogia e Gastronomia pelo Unimetrocamp. Obrigado, professor Anderson, por aceitar o nosso convite. Qual a importância do aluno de pedagogia compreender os avanços e inovações tecnológicas para suas formações e depois da sua prática profissional como pedagogo? A sociedade, ao longo dos tempos, vem se transformando em uma velocidade muito grande. As tecnologias, elas se colocam como parte dessas transformações por meio de diferentes inovações tecnológicas. Esse movimento, cada vez mais crescente, causa uma transformação social na vida das pessoas e, com isso, faz com que a educação também acompanhe todas essas mudanças. O uso das tecnologias digitais na escola está presente principalmente pelos alunos, sendo que muitos fazem uso dos smartphones, dos tablets e a internet para se comunicarem com os familiares, amigos e acessarem as redes sociais. O pedagogo precisa reconhecer esse uso por parte dos alunos, depois adotarem suas práticas em sala de aula e demais espaços de construção de ensino e aprendizagem, aí realizar a exploração dos diferentes recursos tecnológicos digitais disponíveis, seja por meio da edição de textos, imagens, jogos educativos, participação em comunidades online para esclarecimento de dúvidas ou até mesmo realizar pesquisa na internet. E Anderson, como o professor pode possibilitar a inclusão digital dos alunos com o uso dos recursos tecnológicos da própria escola? A escola, na sua maioria, possui laboratório de informática. Com essa informação, o professor poderá fazer o reconhecimento desse espaço, levantar quais são as configurações desses computadores, se estão em funcionamento e se possuem internet. Dado esse passo e com todas as informações em mãos, o professor inclui no seu planejamento de aula o uso dos recursos tecnológicos ali disponíveis. Desta forma, o aluno começa a utilizar o computador, orientado pelo professor, assim ele reconhece a importância do seu uso e quanto faz parte da sua vida cotidiana, seja na escola, seja para meio de lazer ou até para o mundo do trabalho. Professor, como a tecnologia digital se coloca de forma favorável ao ensino e à aprendizagem? A internet e demais recursos tecnológicos digitais se coloca como meio nesse processo. As possibilidades em relação aos recursos de ensino e da aprendizagem são inúmeras. O professor precisa conhecer o que tem disponível para adotar em suas aulas, por meio do seu planejamento, e possibilitar que o aluno tenha acesso de alguma forma. O próprio uso dos recursos tecnológicos digitais dos alunos, como os smartphones, os tablets, auxiliam nesse processo. E para os alunos que não possuem, utilizariam os recursos disponíveis pela escola. Por outro lado, a escola precisa possibilitar, precisa prover que o aluno acesse a rede de internet por meio do Wi-Fi e que seja minimamente razoável, do ponto de vista do acesso para que a atividade seja realizada. Então é nesse sentido que a tecnologia digital se coloca de forma favorável no processo de ensino e de aprendizagem. Na sua opinião, quais são os riscos que o professor corre quando adota o uso das tecnologias em suas aulas? Toda atividade explorada pelo professor deve ser planejada. Mesmo assim, pode ter intercorrências, como o computador não ligar, a internet não funcionar, software escolhido para utilizar pode apresentar algum erro, entre outras situações. Mas são riscos que ainda vale a pena correr para que as atividades sejam mediadas por tecnologias. O plano B precisa fazer parte das atividades do professor, principalmente com o uso das tecnologias e tecnologias digitais. Professor Anderson, como o educador pode explorar as TICs, tecnologia da informação e comunicação, cada vez mais nas suas aulas? As tecnologias, cada vez mais, têm se tornado aliado do professor e, consecutivamente, da educação. Seja por meio do EAD, do ensino híbrido, educação remoto e da própria educação presencial, que tem exigido do professor um novo fazer pedagógico com o uso dos recursos tecnológicos digitais. Isso só vai ocorrer se o professor se manter atualizado e colocar em prática esses novos conhecimentos a favor da educação. A escola precisa prover, de alguma forma,
para os seus professores cursos, treinamentos, incentivos aos cursos de pós-graduação para melhorar essa experiência de ensino. Por outro lado, quando não existe esse incentivo por parte do local de trabalho, caso a escola, sempre que possível o professor deve buscar por esses novos conhecimentos por conta própria. A internet possibilita o acesso a inúmeros cursos, inclusive gratuitos, de acesso a ferramentas que são preciosas. Vale ressaltar que os cursos de formação de professores, enxergando a necessidade do uso das tecnologias digitais pelo professor na educação, tem criado no currículo dos seus cursos disciplina como mídias na educação, TICs na educação, educomunicação, provavelmente o uso das redes sociais como recursos didáticos, tecnologias educacionais, linguagem de programação e até mesmo disciplina com o uso da robótica na educação, entre outras, justamente para possibilitar cada vez mais ao professor a exploração das tecnologias na educação. Obrigado pelas suas informações, professor Anderson. Foi muito bom recebê-lo aqui neste podcast e poder entender mais sobre inovações tecnológicas e a educação. Nos próximos dias, você vai receber mais informações sobre a ENAD. Abraços e até! Ficha técnica. Apresentação: Kevin Cardoso. Convidado: Anderson Mendes da Silva. Gravação e edição: Charles Signoretto. Produção: Polis, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, Estúdio de Design Gráfico e Focal ENAD. Direção: Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização: Centro Universitário Unimetrocamp.